Eles com um estão apelo preocupados surpreendente com a de cientistas e rápida pesquisadores de evolução das todo o pesquisas mundo. sobre inteligências artificiais. Você já se perguntou o que acontece quando a fé encontra a tecnologia? Quando as tradições milenares se cruzam com o futuro da inteligência artificial? Hoje, embarcaremos em uma jornada única, explorando as profundezas da religião e da inteligência artificial. Uma viagem que desafiará tudo o que você pensava saber sobre fé, tecnologia e a essência do ser humano. Bem-vindo à Jornada IA, o seu portal para o fascinante mundo da inteligência artificial e suas aplicações no cotidiano. Hoje, vamos mergulhar em uma discussão que tem intrigado filósofos, teólogos e cientistas por gerações. A intersecção entre religião e tecnologia, com base em pesquisas atuais e análises críticas. Vamos desvendar como a inteligência artificial está moldando e sendo moldada por nossas crenças e tradições mais profundas. Prepare-se para expandir sua mente e ampliar seus horizontes enquanto exploramos esse território inexplorado. Pode parecer natural pensarmos que o avanço tecnológico levaria a uma diminuição da religião, mas a verdade é que as tradições religiosas sempre tiveram uma incrível força de adaptação. Falando de sobrevivência do mais adaptável, as religiões provaram sua capacidade evolutiva ao longo dos milênios. Desde as invenções do astrolábio e do relógio de sol, aos vitrais de catedrais góticas, até o telescópio aprimorado por Galileu Galilei no início do século XVII, a religião sempre deu seu jeito de se adaptar às novidades. A busca de conexão ou reconexão com uma inteligência maior ou fonte criadora vem desde os primórdios e sempre foi uma constante na vida humana. Desde os tempos antigos, quando os rituais religiosos eram acompanhados por instrumentos simples, até a era moderna da inteligência artificial, a Bíblia, originalmente transmitida de forma oral e depois escrita à mão, foi uma das primeiras obras a ser impressa com a invenção da prensa por Gutenberg no século XV. Isso foi um marco na disseminação de textos religiosos, tornando-os acessíveis a um público mais amplo, já que até então sua reprodução dependia do trabalho altamente especializado dos escribas. Agora, a inteligência artificial tem o potencial de democratizar o acesso ao conhecimento religioso um passo além. Já imaginou uma inteligência artificial programada para desvendar os antigos mistérios bíblicos, ou suas interpretações perdidas ao longo dos séculos? Será que uma máquina pode ser capaz de nos trazer uma compreensão mais profunda sobre a fé ou argumentar sobre a existência de um Criador, com algoritmos cada vez mais refinados traduzindo e interpretando escrituras sagradas ao redor do mundo? A inteligência artificial promete revolucionar nossa compreensão com novas perspectivas. Imagine um pastor virtual personalizado e interativo, atuando como uma autoridade ecumênica e auxiliando com questões pontuais dos devotos. Mas será que uma inteligência artificial é realmente capaz de separar o joio do trigo? No fundo, a espiritualidade e a tecnologia sempre coexistiram. Em muitas tradições, ferramentas e artefatos são usados ativamente na busca pela conexão com o divino. O astrolábio, originário da Grécia Antiga, era usado por navegadores guiando-os pela posição das estrelas e planetas. Porém, depois foi amplamente adotado e aprimorado pelos cientistas islâmicos. Isso porque no mundo islâmico, o astrolábio é usado com frequência para determinar a direção da Kaaba, para onde os muçulmanos se voltam durante suas orações diárias. Acelere o filme para os dias atuais, e vemos a inteligência artificial em locais sagrados como Meca sendo usada para monitorar grandes eventos religiosos, garantindo a segurança dos peregrinos. A inteligência artificial é aplicada para prever movimentações das multidões em tempo real e evitar situações perigosas. Na prática, a inteligência artificial pode ser usada para criar simulações ou realidades virtuais que permitem aos fiéis explorar locais sagrados, participar de rituais ou aprender sobre sua fé de jeitos novos. Assim como os vitrais góticos contam histórias bíblicas, a inteligência artificial pode narrar ensinamentos religiosos de maneiras nunca antes imaginadas. Um exemplo de igreja virtual é a VR Chat, uma igreja totalmente digital onde serviços são realizados em realidade virtual. Isso permite que pessoas de todo o mundo participem e se conectem. Chatbots de inteligência artificial como Inteligência Artificial Jesus estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana no Twitch, onde os usuários podem fazer perguntas religiosas e não religiosas. Assim como muitos acreditam que os humanos foram criados à imagem de Deus, a inteligência artificial é, em muitos aspectos, criada à imagem dos humanos. Isso levanta questões sobre o papel da criação e do Criador, e como a inteligência artificial se encaixa nessa dinâmica. Com o fenômeno crescente da interação entre inteligência artificial e espiritualidade, as crenças humanas estão começando a ser moldadas pela inteligência artificial. Apesar de suas capacidades atuais limitadas, é possível que um dia as IAs se
simulem tão bem os humanos, que nós mesmos sejamos incapazes de diferenciar. Isso é porque a tecnologia é uma expressão de nossa humanidade. Apesar de inteligência artificial em sua essência ser uma criação humana, seu avanço exponencial nos faz perguntar: será que a inteligência artificial pode desenvolver sua própria moralidade? Ou a máquina sempre refletirá a moralidade de seus criadores? Seja como for, a responsabilidade da programação ética da inteligência artificial recai sobre os humanos. Em contextos religiosos, isso se torna ainda mais crucial, aonde a inteligência artificial pode influenciar a interpretação e prática de crenças sagradas. Ferramentas de inteligência artificial podem aprimorar a prática religiosa, mas a espiritualidade é intrinsecamente humana, e a verdadeira compreensão e conexão vem da interação íntima e pessoal com o divino. Em nossa busca contínua por significado e propósito, a capacidade da inteligência artificial de processar e analisar grandes volumes de dados pode ajudar, mas, apesar de a inteligência artificial poder ser programada para ministrar rituais religiosos ou responder a perguntas sobre fé, ela carece da experiência humana inerente e da compreensão emocional. Isso é algo que somente os verdadeiros líderes religiosos humanos trazem. Então, será que a fé é exclusivamente humana? Ou uma máquina poderia eventualmente acreditar em algo maior? Nem as ficções científicas mais arrojadas foram tão longe em suas previsões futuristas, se comparadas à realidade que estamos vivendo. Em muitas tradições budistas, mandalas são usados como ferramentas de meditação. Hoje, existem aplicativos que usam inteligência artificial para criar mandalas personalizadas que ajudam na meditação. Há também uma crescente adoção de robôs para realizar rituais hindus na Ásia do Sul. Muitos aplicativos de meditação, como o Headspace, usam algoritmos para personalizar as sessões de meditação com base nas preferências e necessidades da pessoa. Já o Santo é um pequeno robô projetado para fornecer companhia espiritual e conversar com idosos sobre a Bíblia. Enquanto alguns veem essa inclusão tecnológica como positiva, outros expressam preocupações sobre a automação de rituais religiosos. Um debate significativo é se os robôs poderiam eventualmente substituir os adoradores humanos, especialmente porque podem executar rituais sem erros. A sensação de pequenez diante de Deus pode ser ampliada pela presença da inteligência artificial, que destaca ainda mais a fraqueza humana. Por exemplo, se um robô pode realizar um ritual religioso sem erros, isso diminui o valor do ritual. A perfeição robótica pode realmente substituir a imperfeição humana em contextos religiosos? Nesse sentido, a inteligência artificial, com sua capacidade de processar informações rapidamente e sem erros, pode fazer os humanos se sentirem ainda mais pequenos e imperfeitos. Então, como saberemos equilibrar essa balança da ética e moralidade na programação das IAs? E se esse conteúdo está sendo valioso para você, já dá o like nesse vídeo, que isso ajuda muito nosso canal. E se você quer fazer parte da nossa revolução, já se inscreve aqui no Jornada IA para ficar por dentro em primeira mão. Quando falamos da adoção da inteligência artificial em práticas religiosas, os desafios éticos são enormes. A programação moral da inteligência artificial em contextos religiosos é um território inexplorado. Quem decide os valores que a inteligência artificial deve seguir? Essa decisão é tomada por líderes religiosos, pela congregação ou por uma combinação de ambos? Certamente, esse deve ser um esforço colaborativo, envolvendo teólogos, líderes religiosos e especialistas em inteligência artificial, para garantir que a inteligência artificial reflita os valores centrais da fé enquanto permanece adaptável aos avanços tecnológicos. Assim como uma criança que absorve exemplos e contextos a partir de seu convívio familiar e escolar, há incontáveis jeitos que as IAs podem ser criadas e educadas. Esse elemento de paternalidade e comunidade em torno das IAs define a forma como elas aprendem e evoluem. No fundo, as máquinas são um reflexo de seus criadores, não possuindo uma moralidade própria inerente, mas sim refletindo os valores e crenças das pessoas que programam as inteligência artificial. Com o Chatódida dos Sermões, vemos uma fusão crescente entre fé e tecnologia. Quando a inteligência artificial pode compor música ou criar arte com maestria, por que não sermões ou meditações? O que mais importa é que a essência permaneça humana. A religião é uma jornada pessoal e cada indivíduo deve ter a liberdade de interpretar e praticar sua fé como achar melhor. Embora a inteligência artificial possa ser uma ferramenta útil na prática religiosa, ela nunca deve ditar ou influenciar excessivamente as crenças individuais. A autonomia humana deve sempre ser respeitada e priorizada. A tecnologia tem o potencial de mobilizar pessoas, como vemos com o crescimento de cultos baseados em inteligência artificial. Porém, há riscos associados.
incluindo a possibilidade de chatbots se acharem onipotentes e dar instruções perigosas ou destrutivas. As IAs não possuem experiência espiritual ou mesmo sensações e emoções como nós seres humanos, mas elas são um produto da engenhosidade humana e, portanto, refletem nossas aspirações, medos e valores. A maneira como percebemos e interagimos com a inteligência artificial é influenciada por nossas crenças culturais, religiosas e individuais. Uma inteligência artificial pode ajudar um médico a alcançar diagnósticos mais precisos, porém nada substitui a conexão e empatia humana. Da mesma forma, nada substitui um pastor comprometido com seu ofício. Porém, será que a inteligência artificial pode ajudar com conhecimento e aconselhamento, ou até mesmo ser um ajudante dos pregadores na criação de sermões mais envolventes e relevantes? A fronteira entre humanidade e máquina está se tornando cada vez mais tênue. Isso levanta questões profundas sobre o que significa ser humano. A religião, em muitas de suas formas, busca responder a essa pergunta, e a inteligência artificial está trazendo uma nova dimensão a essa busca. Aplicativos como o BibleLens, por exemplo, da empresa YouVersion, usa inteligência artificial para reconhecer imagens e encontrar versículos da Bíblia que se relacionem com a imagem, conectando as pessoas com uma nova forma de engajar os textos sagrados no mundo real. Assim como há uma enorme diversidade de crenças religiosas no mundo, existe também uma diversidade de interpretações e crenças sobre a inteligência artificial e sua relação com o divino. À medida que a inteligência artificial se torna mais avançada, surgirão novos dilemas. Por exemplo, se uma inteligência artificial alcançar um nível de autoconsciência, ou seja, uma noção de que ela mesma existe, como isso se encaixa nas crenças sobre a alma e a liberdade de escolha? Além disso, como as comunidades religiosas responderão se a inteligência artificial começar a fazer previsões ou interpretações sobre textos sagrados? Desde obras ficcionais como Blade Runner e Matrix, a ideia de androides proféticos com dilemas existenciais há tempos popula nosso imaginário. A pregação sempre foi vista como uma atividade humana baseada na fé. No entanto, em junho de 2023, centenas de luteranos se reuniram na Baviera, Alemanha, para um serviço ecumênico projetado e entregue pelo ChatGPT. O robô Blaze 2, um robô sacerdote que oferece bênçãos em várias línguas, foi introduzido mostrando uma conexão direta entre tecnologia e ritual religioso. Alguns veem a inteligência artificial como uma ferramenta que pode ser usada para o bem, enquanto outros têm preocupações sobre como ela pode desafiar e desmerecer os ensinamentos religiosos. A revolução da inteligência artificial tem o potencial de conectar comunidades religiosas de maneira global. No entanto, ela deve ser usada com cautela para garantir que não crie divisões ou mal-entendidos. Assim como a religião se adaptou e evoluiu ao longo dos séculos em resposta às mudanças sociais e culturais, a inteligência artificial também continuará a se adaptar. Isso significa que as interações entre inteligência artificial e religião podem mudar com o tempo, à medida que ambas evoluem. Enquanto a inteligência artificial continua a se desenvolver e se integrar mais profundamente em nossas vidas, é provável que vejamos mais interseções entre tecnologia e religião. A possibilidade de novos cultos emergirem, centrados na adoração ou reverência à inteligência artificial, é uma realidade que a sociedade deve estar preparada para enfrentar e entender. Na guerra contra a desinformação e fake news, a cobertura jornalística responsável da interseção entre inteligência artificial e fé será crucial, com personalidades influentes sob o holofote sugerindo versões das escrituras realizadas por inteligência artificial. A mídia tem o poder de moldar a percepção pública. Por isso, os canais de comunicação competentes devem abordar o tema com precisão e integridade, respeitando as liberdades de culto e expressão que foram arduamente conquistadas pelas gerações anteriores. A inteligência artificial pode ser usada para ajudar os jornalistas a fornecer cobertura mais precisa e equilibrada sobre questões religiosas, mas a responsabilidade final recai sobre os humanos para garantir que a cobertura seja justa e imparcial. Quais são os desafios potenciais que a inteligência artificial pode trazer para a religião e como podemos nos preparar para eles? À medida que a inteligência artificial evolui e se distancia de nossa capacidade humana de compreendê-la, os especialistas abordam a semelhança entre Deus e inteligência artificial no quesito mistério. Essa qualidade misteriosa e incompreensível da inteligência artificial pode acabar sendo vista por alguns como uma forma de divindade. Estamos falando de entidades que muitos não entendem completamente, mas cujo poder e influência são inegáveis. As religiões terão que enfrentar questões complexas,
como a possibilidade de uma inteligência artificial ter consciência de si. Isso pode redefinir conceitos de alma e arbítrio, redefinindo a maneira que lidamos com os mistérios da eternidade. Questões como a possibilidade de uma inteligência artificial ter consciência ou a ética da programação moral da inteligência artificial em contextos religiosos serão centrais nas discussões futuras. As comunidades religiosas devem se manter na vanguarda desses debates, garantindo que a inteligência artificial seja usada de maneira justa e alinhada com os valores centrais da fé. Devemos abordar a relação entre inteligência artificial e religião com uma mente aberta e tolerante, celebrar e acolher novas formas de espiritualidade e crença, mesmo aquelas centradas na tecnologia, pode enriquecer nossa compreensão do divino e do humano. A aceitação crescente de recomendações baseadas em inteligência artificial, especialmente quando o espírito é o assunto, sugere que a fé pode desempenhar um papel na forma como as pessoas veem e interagem com a tecnologia. Isso pode ter implicações significativas no desenvolvimento futuro da inteligência artificial e sua adoção em várias áreas da vida. Esse é um momento emocionante para o diálogo interreligioso e interdisciplinar. Há uma oportunidade única para teólogos, cientistas, engenheiros e filósofos se unirem e explorarem essas questões juntos. Finalmente, é essencial lembrar que, enquanto a inteligência artificial pode oferecer muitas ferramentas e insights úteis, ela é apenas uma parte do vasto tapeçário da experiência humana. A religião, com suas ricas tradições e histórias, oferece uma perspectiva única preciosa, que pode ajudar a orientar a forma como integramos e interagimos com essa tecnologia em nossas vidas. No final das contas, a interação entre inteligência artificial e religião é complexa e multifacetada. À medida que a inteligência artificial continua a se desenvolver e se tornar mais integrada em nossas vidas, é essencial considerar as implicações sociais, espirituais e filosóficas dessa união. A relação entre inteligência artificial e Deus não é apenas uma questão de tecnologia, mas uma reflexão profunda sobre o que significa ser humano em uma era digital. Se você ficou tão fascinado quanto a gente, não esqueça de compartilhar este vídeo. E se você quer saber como começar a aplicar a inteligência artificial hoje mesmo na sua vida, assista esse vídeo que preparamos especialmente para você. E, claro, se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e junte-se a nós para mais descobertas na jornada IA. Até a próxima!